havia homens que queriam ser poderosos, e teve alguns homens que tentaram fazer coisas diferentes, salvar o país, libertar Israel do poder romano. Muitos homens se levantaram para dizer que fariam coisas diferentes. Poucos conseguiram fazer algumas coisas, mas naquele período um homem conseguiu fazer algumas coisas que só Jesus fez. Um homem conseguiu fazer coisas que só o próprio Jesus fez. Quem era esse homem? Jesus estava sendo reconhecido, conhecido através dos milagres, praticamente quase em todo o tempo antigo, em todas as cidadelas, todas as regiões, as cidadezinhas, as grandes capitais conheciam aquele que veio de Nazaré, Jesus o Cristo. Mas havia um homem que também estava vivendo uma fase grande. Ele era famoso, só que as pessoas tinham medo dele, ninguém queria encontrar com ele. Quem era esse homem? Barrabás. Barrabás, ele não era só um ladrão de alta periculosidade, ou aquele que dava medo só às pessoas. Aqueles que não conhecem a história, Barrabás, ele era um revolucionário. Ele, no seu tempo, acredita que Israel não pode mais pagar tributo a Roma, ser humilhado e viver debaixo daquela situação tão caótica e tão precária. Ele tenta, com uma teoria política, que ele poderia libertar o país e colocar o país novamente no trilho, porque ele seria o homem certo, ou o candidato certo para resolver os problemas de Israel. Barrabás consegue fazer coisas que só Jesus assim o fez. Ele era um homem com uma boa oratória, tinha uma boa dicção, se expressava bem ao ponto das pessoas se surpreenderem do jeito que ele falava. Ele era um marqueteiro político violento, porém ele tinha algumas especialidades. Ele foi criado, foi treinado, era um bom soldado, era um bom guerreiro, e ele era um homem forte, era um homem também com palavra e posicionamento duro, mas era um homem que sempre conseguiu seus objetivos. Quando ele pensa que ele conseguiria libertar Israel, ele diz: eu preciso de um exército, eu preciso de homens que me auxiliem. Então ele vai com a tese que Israel seria livre, e ele consegue sim ganjar homens para ele, para o seu exército. Não é pouco, o pai dele era israelita, a mãe era samaritana, já vivia uma complicação na família, mas com a tese que ele prega, ou que ele diz que conseguiria, ele consegue juntar 30.000 judeus e 6.000 samaritanos. Eles não tomavam café junto, eles não conversavam, eles tinham um conflito. Samaritanos e judeus não conseguiram se juntar nunca. Um dia Jesus conseguiu chegar perto de uma, você lembra? Ele está no poço, ele pede água, então a mulher diz: e agora? Jesus então revela a vida dela, diz que ela tinha já tinha tido 5 maridos, que não era dela, e Jesus disse a ela: a água que eu vou te dar, se você beber, nunca mais vai tornar-te sede. A moça samaritana toma da água, sai dali e volta para Samaria, e vai contar o quê? O que Jesus fez com ela, a transformação, a água que transforma. Samaria está sendo pregada, alcançada através de uma mulher. Barrabás fez o quê? Juntou 36.000 soldados, 6.000 samaritanos e 30.000 judeus. Eles disseram: estamos numa guerra, aqui ninguém é maior, aqui não tem conflito de religião, não tem ética, somos um só, precisamos libertar Israel. Assim, quando libertarmos, resolvemos nossos problemas éticos e políticos, sociais, e assim por diante. A história então se segue, amado. Mas para manter um grupo desse tamanho, tem que ter uma estrutura financeira. O governo consegue manter o seu exército. Os romanos mantinham então os seus soldados. Por quê? Porque arrecadavam impostos e conseguiam manter os seus soldados na guerra. Como manter um exército tão grande? 36.000 homens que, além de ir para uma guerra, deixam as suas famílias. Barrabás não tem alguém para financiar, Barrabás não tem um governo de apoio. Então o que ele faz? Ele entra por um caminho totalmente errado. Quem não é por ele, é contra ele. Aonde ele passa, se ele não tem guarida, ele destrói cidades, vilarejos, e rouba pessoas, e coloca essas pessoas para o chão. Muitas delas perderam as suas vidas, outras perderam tudo o que tem, para que um exército fosse alimentado. Jesus, amado, nunca entrou em um lugar
para fazer barbúdia. Jesus nunca entrou em um lugar para saquear nada, para roubar ninguém. Pelo contrário, de um lado estava Barrabás, roubando de pessoas, arrancando para colocar o seu exército cada dia mais forte e conseguir vencer a guerra. Jesus, amado, tinha uma multidão que andava com ele. Ele entendia que as pessoas precisavam comer, e às vezes caminhavam dias e dias para ouvir os seus sermões. O que ele fazia? Ele pedia então que trouxesse o que tinham. As pessoas traziam 5 pães, alguns peixinhos. Ele dava graças a Deus, alimentava pelo menos 5.000 homens e 15.000 pessoas, entre mulheres e crianças. Jesus, de um lado, nunca precisou roubar de ninguém. Do outro, ele multiplicava e dizia: venha a mim os que estão famintos, porque aqui eu dou a comida. De um lado, alguém que começa a traçar as suas maldades e os seus planos. De um outro, alguém que quer libertar Israel, não do governo romano. O reino de Jesus era diferente. Ele não veio salvar Israel de Roma. Ele disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus veio fazer o quê? Ele veio libertar o povo de Satanás, das lutas diárias, e apresentar um Deus de amor, cuidador, zeloso, que entregou o que tinha de melhor para eles, que era Jesus. De um lado quem? Barrabás. Do outro, Jesus, o Cristo. A história então diz que Barrabás vai entrando em muitos lugares, e o seu nome é forte. Ele vem com um peso. Há um temor quando alguém o reconhece. As pessoas deixavam as suas casas, seus vilarejos, as cidades ficavam vazias quando seus soldados entravam por ela. Roma então fica sabendo do que está acontecendo. Roma então vai fazer uma grande festa. Serão 500 mortes aquele dia, 500 crucificações. 3 cruzes serão no Monte Caveira em Israel. Vai crucificar os piores desertores, ou os piores bandidos, ou aqueles que fazem motim contra Roma. Barrabás tem um preço, há um decreto: quem o entrega recebe uma recompensa. Barrabás não está nem aí, mas ele não consegue entrar nas grandes capitais, porque se entra, ele vai romper uma guerra, e Roma tem um exército milhares de vezes maior que o dele. Ele seria massacrado. Então o que ele faz? Ele entra nas cidades, sozinho com um grupo menores de soldados, e ele fica sabendo que tem um homem que luta por ideais que ele pensa que é o mesmo. Ele fica sabendo que tem um homem que faz coisas que ele quer fazer ao povo. Ele quer dar benefício ao povo, e ele quer chegar próximo desse homem. Quem era esse homem? Jesus. A história vai contar que o nome de Jesus está lá em cima. E Barrabás, amado, observa que a multidão que o aplaude, a multidão que está andando com ele, é uma multidão gigantesca. Pensamento de marqueteiro político antigo. Ele pensa: se eu juntar ele e o seu povo com o meu, temos grande possibilidade de ter êxito nessa situação. Essa era a sua vontade: encontrar um dia Jesus, contar os seus propósitos, o seu projeto, e quem sabe Jesus dizer: eu aceito a sua proposta. Agora somos 2 contra Roma, e vamos fazer então essa conexão partidária. Jesus, amado, está ocupado. Os seus dias são já próximo do fim, e ele tenta achar Jesus. Só que todas as vezes que ele procura Jesus, ele não acha. Um dia ele entra e pergunta: onde está Jesus? Olha, Jesus veio aqui, mas ele atravessou a cidade costeira marítima. Eram 10 cidades chamadas Decápolis. Jesus atravessou e foi para outro lado pregar. Então ele diz: eu pego Jesus nas cidades, são pequenininhas. Se eu viajar então a noite toda, eu consigo chegar lá. A história então diz que ele chega lá, mas quando ele chega, todos estão assim, com a boca aberta, estão pasmados. Ele diz: por que vocês estão assim? Você não ficou sabendo do que? Teve uma grande tempestade, onde todos aqueles que atravessaram aqui, a maioria quase não resistiu. Os barquinhos se romperam, mas havia um grupo de pescadores. Havia um grupo de pescadores que o seu barquinho ficou intacto. Eles disseram: olha, Jesus estava dormindo no barquinho. De repente veio a tempestade e assolou então aquele lugar, ao ponto de acordarem Jesus. Jesus então levanta a sua mão e diz: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E o vento e o mar aquietou.
levantou. Quem é esse homem que tem o poder da natureza em sua mão, ao ponto de dizer uma palavra e até o mar bravio e as ondas e o vento poderoso se acalma? Ele diz: não pode ser. Esse homem é de um outro planeta, só pode. Cadê ele? Jesus já foi embora. Quando de repente ele está indo embora, ele vê um camarada dizendo: por que todo mundo está abraçado aquele camarada? Por que todos estão perto dele? Quando ele chega perto, amado, quem era? Era o gadareno, contando o que havia acontecido. Todos estão pasmados. Quem era o gadareno? Tinha uma legião de demônios. Se formos contar por uma legião romana, pelo menos ali 6.000 demônios. De fato estava tomado por demônios. Jesus chegou para ele e disse: sai, legião. A legião foi embora. E um homem que era bravo, que machucava as pessoas, que estava trancado em cemitérios, que quebrava correntes, que era mau e todos temia, agora é igual um cordeirinho, contando a experiência que Jesus havia feito na vida dele. De um lado, alguém que procurava pessoas para galgar e levantar o seu exército. De um outro, que atravessava o oceano, o mar, para livrar um gadareno, para socorrer, para livrar os seus filhos e para dizer: todo o poder pertence a Ele, todo o poder pertence a Jesus. Quem serve Jesus aqui essa noite? Quem serve esse Deus? Logo em seguida, os dias já são dias escuros. Jesus está na última ceia. Barrabás foi capturado alguns dias antes. O decreto de morte é dele, a cruz é medida para ele. E como ele tinha um grande nome, Roma resolve colocar ele na cruz do meio, para mostrar que nunca outro homem se levantaria, porque seria massacrado como ele. Seu exército não pode salvar o seu líder. Jesus está na última ceia, sai dali Judas para poder traí-lo. Jesus vai para o Getsemane. No Getsemane ele chora, ao ponto de angustiar-se, de se entristecer-se, de estar abatido, de querer um abraço de Pedro, de João. E eles estão cansados. Jesus está tão angustiado, a agonia é tão profunda, que os vasos capilares então se romperam, e ele transpira sangue. Um anjo o consola, e ele faz uma oração, repete ela 3 vezes: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Jesus desce daquele jardim, se entrega aos guardas depois do beijo de Judas, para que os discípulos não corressem risco, e ele vai ser levado a alguns tribunais. Caifás o condena, Anás o condena, o Sinédrio o condena, Pilatos lava as mãos. O júri popular então está na frente dele. De repente, alguém tenta amenizar a situação, e o texto que lemos essa noite: Pilatos manda buscar o pior bandido. Quem aparece? Barrabás. Quando Barrabás aparece, é o primeiro encontro deles. Eles estão se vendo pela primeira vez. Imagina um homem que procurou Jesus por muitos lugares e não achou, encontrar Jesus machucado e Jesus daquele jeito. Então a multidão gritava: crucifica-o, solte Barrabás. Detalhe, quase 3 semanas antes a multidão gritava hosana a ele. 3 semanas praticamente depois gritavam: crucifica-o. Jesus toma a cruz de Barrabás. Barrabás recebe a carta de alforria, recebe a carta assinada que não há mais nenhum crime sobre ele, e o seu nome está livre de tudo. Ele pode retornar a casa. E Jesus vai pegar uma cruz que não é dele, é a cruz de Barrabás, e vai levar não só os meus pecados, os seus, mas vai levar o de Barrabás. Jesus toma aquela cruz dele, amado. Barrabás vai saindo de cena agora, livre. Ele está condenado à morte. Ele não tem possibilidade de ter uma chance. Ele vai ser crucificado. Jesus aparece quando ele nunca imaginou que apareceria. Arranca o decreto de morte e coloca sobre ele, e diz: você está livre.
Barrabás então some um pouquinho de cena. Jesus vai ser chicoteado com um chicote de 1,80 m e bolinhas de chumbo de ossos de carneiro. Toma 39 chibatadas. São mais de 400 cortes. Eusébio de Cesareia diz que um malfeitor, quando recebia essa surra, 15 chibatadas, às vezes fazia os seus pâncreas e os seus rins sair para fora de tamanhas feridas. Jesus aguenta pelo menos 39 chibatadas. São mais de 400 cortes. E como ele era franzino, ficou desfigurado ao ponto de ficar irreconhecível após essa surra. Uma planta chamada Spina crucis é formada em uma coroa de 73 espinhos e colocada em sua fronte. E Jesus é levado para ser crucificado. Ele vai carregar a cruz latina, que a parte vertical está no Gólgota, e vai carregar a horizontal. Se fosse por medida, a cruz dele pesaria entre 30 a 40 quilos no máximo, mas era de Barrabás, então pesava de 50 a 80 quilos, mais ou menos isso. Então era uma cruz bem mais pesada. Ele está tão machucado, e as ruas de Jerusalém são até hoje apedregulhadas, que ele não conseguiria levar a cruz até lá. Então Simão vai o ajudar. Lá em cima, pregos de 15 centímetros são perfurados no seu pulso. E o que vai sustentar ele naquela cruz não são os pregos da mão ou dos pés. O que sustenta ele é o amor dele pela igreja, é o amor dele por você. Naquele exato momento, coisas vão acontecer que ninguém está preparado. Imagina, amado, Covid não ficaria nem perto do que vai acontecer. Vai ficar algo aterrorizante agora. O que? Deus é a figura paterna do homem, a figura materna, a figura feminina do ser humano é a terra. A terra, ela dá frutos como a mulher, ela gera. Dentro do seu útero é chamado placas tectônicas, e quando ela sente contrações, as placas se batem, ela abre então uma agonia dentro dela. É como se fosse uma cólica menstrual de uma mulher, mas de uma intensidade tão grande que transforma-se em um grande terremoto, terremoto profundo. E agora Jerusalém é balançada por tremores. Imagine a cena agora. Deus está lá em cima, e o que acontece? O sol de repente coloca seu terno preto e entra num eclipse, e há uma escuridão agora. Imagine, ainda para ajudar, mortos deixaram os seus túmulos com pedaços das suas roupas já estragadas por anos, e quem sabe quantos anos estavam mortos, ressuscitam e começam a andar pela cidade. As pessoas entram então pasmadas e ficam desesperadas. O sacerdote vai para dentro do templo. Quando chega lá, o véu se rasga de cima a embaixo. Por que o véu não arrancaram ele? Por que não pegou fogo? Por que não sumiu? A palavra era para o sacerdote saber que Deus era Deus. Por quê? Porque todas as vezes que morria o primogênito, não importava a patente do judeu, ele rasgava suas roupas e dizia: eu estou de luto, vocês viram meu filho morrer, eu perdi ele. O véu do templo é a roupagem de Deus, é o que separa os homens de Deus. Quando o véu se rasga, Deus está se despindo, Deus está rasgando as próprias roupas, está dizendo: vocês mataram o meu filho, ele é o meu primogênito. Naquele cenário horrendo, vai entrar uma história que vai alegrar a sua vida agora. Barrabás, ele vai aparecer em cena. A Bíblia diz que no pé da cruz havia muitas pessoas. A história diz que Barrabás, no meio do caminho, ele pensa: por que ele apareceu na hora que eu estava para morrer? Tem que ter um propósito nisso. Tem que ter um propósito. E ele vai até o Gólgota. Ao chegar no Gólgota, ele vai subindo, as pessoas vão dando distância. Não é qualquer homem, é um homem perigoso. Todos o temiam. De repente, pastor, entra uma história que Deus me deu, uma revelação, eu quero compartilhar com vocês. Ele olha para uma mulher, e aquela mulher está bem diferente. Ele não vê ninguém andar, e aquela mulher andava de assim, para um lado e para o outro.
Ela andava com uma postura que parecia uma dessas modelos hoje no Brasil e do mundo, que tem uma postura diferente, andam com um estilo diferente. Ele observa que aquela mulher anda como ninguém anda. Então ele chega perto dela e diz: por que você anda desse jeito? Ela diz: você não conhece a minha história. Ele diz: como assim? Ela diz: todas as pessoas que se aproximaram de Jesus ou chegaram perto de Jesus têm uma história para contar. Então ele me diz: conte a sua história. Ela diz: 18 anos eu andei curvada, eu não tinha força, eu olhava assim para as pessoas, ninguém me ajudava, não conseguia dar um abraço a ninguém. 18 anos a minha vida era andar desse jeito, mas um dia eu encontrei com Jesus, e quando ele olhou para mim, rapidamente aquilo que em mim estava errado foi arrumado, a minha coluna foi arrumada, e eu tenho essa postura. Sabe por quê? Quem encontra com Jesus tem uma história para poder contar. Ele fica estarrecido, e de repente ele vai um pouquinho mais à frente, e ele vê quem? Ele vê um homem que está dando shalom, shalom, shalom. Alguém diz: não vejo ninguém dando shalom, por que você faz isso? Ele chega perto e diz: até os traumas mais profundos, até os complexos mais profundos que ninguém nos entende, não nos compreende, Ele cura. Como assim? Eu tinha uma mão ressequida, minha mão era atrofiada para trás, ninguém chegava perto de mim. Eu sentia um constrangimento todas as vezes, e a maioria das vezes, para estar em lugares públicos ou com alguém, eu sempre estava com a mão para trás, para ninguém ver minha mão, porque antes de alguém ver minha mão, me cumprimentavam, chegavam próximo, mas quando viam que eu era defeituoso, se afastavam. Era um sábado, Jesus parou tudo e disse: você vai ser curado agora. E a minha mão, que estava atrofiada, só pelo poder da palavra, os meus dedos começaram a se arrumar, e agora eu cumprimento tudo, porque até os complexos e os traumas ocultos Jesus conhece e Ele cura. De repente ele para, e tem uma mulher, que essa história é uma das mais bonitas da Bíblia. Ele diz: qual que é a sua história, moça? Ela então começa desde pequenininha. Olha, tudo começou quando eu tinha 11 para 12 anos, quando desceu a primeira menstruação. Era normal a mãe pegar a filha e ir para um arraial. A mãe então cuidava da filha e dizia como que seria o ciclo. Duraria entre 5 a 7 dias, cuidaria dela, e com isso ela acostumaria com o tempo, porque é normal entre as mulheres. No arraial antigo, o que faziam? As mulheres, quando entravam nessa fase desse ciclo menstrual, elas iam para o arraial, deixavam a sua família, e elas passavam uma semana lá dentro. Então o sacerdote, que era médico, quando passava então o ciclo parava, o sangue parava, elas recebiam permissão para voltar ao seu lar e cuidar da família. Isso era normal. Uma vez por mês as mulheres se encontravam. Era lá no arraial que elas contavam uma fofoca, que abraçavam as amigas, que estavam junto, porque quando parava o ciclo, voltavam para casa e não deixavam a sua casa para ir conversar com pessoas, não, cuidavam dos seus maridos, dos seus filhos. Era normal. Para muitas mulheres era até um lugar de desestressar, de conversar. O que não era normal era ficar muitos dias. Tudo começou que a primeira menstruação veio e ela nunca parou. Mamãe disse para mim que o primeiro mês aquilo era normal, poderia parar. No segundo mês mamãe foi lá de novo e não parou. Passou um ano, mamãe estava lá de novo, todas as vezes, e eu não saía mais de dentro do arraial. A minha vida foi tomada já na juventude. Eu fui abandonada pelas pessoas. A minha família teve condição financeira e me manteve lá dentro, até que o recurso do papai havia acabado. Não havia mais como ficar lá dentro. Já havia passado muitos anos e eu já estava totalmente abatida, uma pele amarelada, já tinha uma aparência mais velha do que de costume. Então eu fui expulsa do arraial. Disse: como eu vou comer? Como eu vou viver? Alguém então me deu algumas regras que está escrito segundo Moisés. Disse: você vai pedir igual um cão imundo. Você vai gritar nas pessoas, vai dizer: ei, eu sou hemorrágica, não se aproxime perto de mim.
mas eu tenho que comer, me ajuda, se compadeça de mim. Então a pessoa pegava um pão, ela contava 100 metros de distância, e a pessoa então jogava, e ela ia como um cão imundo se alimentar. Um dia ela não aguentava mais. Era só uma moça entre 23 a 24 anos, segundo a história. Ela sai dali e fica sabendo que Jesus ia passar. Ela de repente entra e a multidão é muito grande. Ela está fraca, ela não tem a mesma energia que as pessoas têm, ela não se sente tão bem, mas ela está andando, ela está indo, quando de repente ela cai, mas ao cair ela toca no tissi de si. Tradução do grego, ela toca debaixo da camisola que Jesus usava, por debaixo do seu roupão. Ao tocar na camisola foi tão profundo, amado, que ela está no chão. Foi como se fosse um choque. Ela segurou na camisola e a energia, o poder que estava em Jesus entrou nela deitado. Essa energia passa pelo sangue, essa energia passa pelo útero, esse poder passa pelo seu corpo, ele passa pela sua mente, passa pela sua pele. Ela está deitada como uma doente, mas ao se colocar de pé, a sua aparência vai ser de uma mulher normal da sua idade, porque quem toca em Jesus, amado, tem a vida transformada e tem uma história para poder contar. A moça entra na história como uma das mulheres que tem mais fé e que encanta Jesus. Ele anda um pouco mais à frente. Ele olha para um homem correndo, pulando, parecia um doido. Ele diz: por que você corre? Por que pula tanto? Ele diz: você não conhece a minha história. Ele diz: então me conta. 38 anos eu acreditei que o anjo descia, chacoalhava o tanque de Betesda, 800 mil litros d'água dentro de um tanque que não dava para fazer ela se mexer, porque a água parada. Mas uma vez por ano a crendice daquele tempo dizia que as águas se mexiam e era um anjo que estava lá dentro, e quem pulasse lá dentro era curado. Esperei a minha vez chegar e nunca chegou. Mas um dia encontrei com Jesus, ou melhor, ele se encontrou comigo e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E na mesma hora, as forças da minha perna, que eu não havia nunca sentido, agora estão firmes. Eu não canso de correr, eu não canso de pular, eu não canso de andar. Foram 38 anos parado, e só quem sofreu, só quem padeceu, e só quem alcançou a misericórdia de Deus e a sua benevolência de um milagre, sabe como é bom regozijar em Deus por algo alcançado. Ei, posso profetizar na sua vida? Levante as suas mãos. São 8 anos de história, são 8 anos que essa igreja está aqui contando os feitos de Deus. Só que eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida. Daqui para frente vocês vão viver histórias extraordinárias para poder contar. Vocês vão viver histórias estrondosas para poder contar. Aquilo que Deus fará na sua vida virará como uma fama. O que é isso? Pessoas irão reconhecer, irão ficar sabendo. Pessoas que você nunca imaginou ficarão encantados com a sua história de vida, com o que Deus fez na sua vida, a chamada que Ele trouxe, a cura alcançada, a restauração do teu lar. Ei, a sua vida profissional. Eu vim aqui dizer que nesses 8 anos você viveu um tempo de Deus, mas daqui para frente esta igreja, a The Ponte, vai contar histórias extraordinárias para a glória de Deus. Você está preparado? Você acredita? Se acredita, dá um grito de glória a Deus e aleluia a Ele. Aleluia. De repente ele vê um homem com os olhos assim. Ele diz: por que você não está vendo? Ele diz: eu perdi a visão no meio dos anos, e um dia eu gritei a Ele, Ele me ouviu. Eu fiquei cego, mas eu não quis e aceitei isso nunca. Eu fiquei cego, não mudo. Então eu gritava em alta voz: Filho de Davi, tem compaixão de mim. A persistência, o foco, fez Jesus parar, olhar para ele e o curar. Quando o Barrabás ia ficar assim: hã? Ele disse: calma, vem cá, irmão. Esse amigo eu conheci aqui. Conta a história que você contou para mim hoje. Então o camarada começa a contar assim: eu nasci sem os olhos,
eu era a aberração da natureza. Segundo a lei de Moisés, eu era a pior coisa. Não tinha as bolotas nos olhos. Jesus um dia fez algo que, se fizesse hoje alguém, pessoas ficariam com nojo. Pegou um pouco de barro, cuspiu, fez ali um bolinho, amado, igual as crianças brincam, botou ainda na cara dele e disse: vai lá no tanque. Esfregou no olho dele: vai lá lavar no tanque de Siloé. Quando ele lavou, apareceu um par de olhos, acho que verde, bonito, igual o meu, amados. Porque quem encontra com Jesus tem uma história para poder contar. Você imagina, de repente, ele está já estrudiado por dentro, teve um encontro com Jesus. Aí ele diz: com licença, moço, só falta você me dizer que ele te ressuscitou. Lázaro diz: prazer, 4 dias estava morto, mas ele me ressuscitou. Porque mesmo quando estamos mortos, se ele não cumpriu o propósito, se ele não cumpriu a promessa, se a história não chegou à conclusão, tem que ressuscitar para entrar na história e para contar os seus feitos e os seus milagres. Eu recebo a autoridade de Deus para te dizer essa noite: Deus lhe trouxe aqui, e talvez você entrou doente, machucado, talvez você entrou com uma enfermidade, talvez você entrou aqui dentro hoje totalmente desprovido de recurso, e o médico diz que não tem mais jeito. Talvez você entrou aqui sem força. Eu recebo de Deus a autoridade, não importa se são 12 anos, 38 anos, se são desde a sua juventude que você nasceu com esse problema, a partir de hoje é a sua vida, começa a entrar no novo propósito. Deus vai concluir sua história e você vai testemunhar algo poderoso da parte de Deus. Se você recebe, diga glória e diga aleluia a esse Deus. Esses complexos e esses traumas podem ser apagados por Jesus. Talvez você foi abusado. Talvez teve uma juventude tão difícil quando era pequeno, que até hoje você vive em conflito que ninguém sabe. Talvez o psiquiatra nunca conseguiu te ajudar ao ponto de diminuir a sua ansiedade. Você anseia pela morte, mesmo com os calmantes. Talvez o psicólogo fez um bom trabalho, mas mesmo assim você não conseguiu abrir de fato o coração para ele. Essa noite, Jesus diz: eu conheço os seus traumas, eu sei os seus conflitos, os seus complexos, aonde dói, como dói. Eu te entendo quando chora, eu te entendo quando você esconde uma situação, esconde alguma coisa. Eu compreendo você. Então essa noite achei por bem para te dizer: ei, isso não vai mais te incomodar, isso não será mais um problema na sua vida, porque eu vou curar a sua alma, vou curar a sua mente, eu vou curar você. Não haverá lembranças, e quando você lembrar de alguma coisa, você vai dizer: encontrei Jesus, eu superei pela graça, eu superei, porque aqui é o lugar de novos recomeços. Talvez o recurso acabou, está doente ao extremo, ao ponto de ninguém mais te ajudar, está se humilhando para todo mundo. Pior coisa na vida é a gente depender de pessoas. Ele diz para você hoje: essa humilhação acabou hoje. Essa situação termina agora. Eu vou mais além, amado. Tem pessoas que estão aqui hoje com enfermidades incuráveis, que estão sofrendo muito, que não há mais recurso financeiro, e pior, não há médico ou medicina que possa fazer alguma coisa para você. Te apresento hoje o Cristo, que quando você o encontra, e Ele te encontra, tudo pode acontecer. Se você não toca nele, Ele toca em você. Se você conseguir tocar nele, Ele para, conta uma história, conversa com você e dá um abraço, e a sua vida segue na paz, na bondade, para você contar os seus feitos. Estou dizendo que não há nada que Ele possa hoje dizer que não cure ou faça. A igreja da atualidade parou de acreditar em milagre. A igreja da atualidade não acredita mais em nada. Caroços, nódulos, câncer, AIDS, tantas outras coisas, a gente parece que não acredita mais. Ei, quem acredita em cura aqui? Quem acredita? Pastor,
Posso profetizar? Então profetizo hoje, em nome de Jesus, tudo que tiver de ruim, você está sendo liberto. Ei pastor, estou com Covid, estava com Covid, porque nem ela pode te vencer, ninguém pode determinar ou arrancar os seus dias, a não ser Deus. E essa noite eu estou recebendo autoridade. A sua história não vai terminar desse jeito, a sua vida não vai terminar assim, você não pode morrer desse jeito, sua história tem que ter um final diferente. E o maior roteirista, o maior arquiteto dos céus e da terra, sempre tem uma história espetacular. Os melhores finais e os grandes recomeços estão na mão de Deus. E essa noite Ele está dizendo: eu vou fazer na sua vida. Se recebe, diga glória e aleluia a Deus. Quanto sente o Senhor nesse lugar? Barrabás desce dali, desce. E aí? Era um homem mau? Era perigoso? Era. Mas ele esqueceu de uma coisa: ele não andou com Jesus. O ministério de Jesus sempre foi para os perdidos, sempre para os perigosos, sempre para os rejeitados. Jesus disse que veio para os doentes. Jesus disse que veio para quem não tinha mais esperança. Se Jesus arrancou a cruz dele, o decreto de morte, Jesus tinha um propósito naquela vida. Eu fui estudar um pouco e descobri, amado, Jesus tinha 12 discípulos. Judas o trai, entra outro discípulo. Jesus tinha 70 discípulos, que eram chamados discípulos oculares. E teve muitos outros discípulos que nunca entraram nem perto da Bíblia, mas que ajudaram a igreja a decolar, a crescer, fortificaram, foram chamados por Jesus. Segundo a história, diz que Barrabás voltou a casa, contou o que aconteceu. Um homem que tinha tanta maldade, agora tem um testemunho enorme para poder contar. São 36 mil soldados que se convertem em Jesus. São milhares de famílias que têm a vida transformada. A samaritana era só uma mulher, ela conseguiu empolgar e inspirar muitas pessoas. Mas Barrabás, segundo a história, foi o pastor de Samaria, e que levantou uma grande igreja, e milhares de pessoas foram abençoadas. Ei, um homem perigoso, um homem sanguinário, um bandido, um picareta, um pilantra, é alcançado pela misericórdia de Jesus, é transformado. Um homem que matava, agora cuida de vida. Milhares de pessoas são transformadas pelo seu testemunho e por aquilo que ele prega. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Pensa numa palavra poderosa. Sabe, lá na sua casa, aquele Barrabás, sabe aquele homem truculento, sabe aquele filho problemático, sabe aquela moça agitada que está vivendo a pior fase da vida por mal influência de pessoas, sabe aquele jovem nas drogas, sabe aquela pessoa na prostituição, sabe aquele que está no alcoolismo, que alguém diz: já era, acabou para ele. Ei, aquele Barrabás vai contar uma história. Jesus vai entrar na sua casa, vai pegar aquele infeliz e vai transformar ele infeliz, vai pegar aquele derrotado, aquele que está debaixo de Satanás, vai erguer e vai dizer: eu faço isso, é isso que eu faço. Eu pego quem não era, eu pego quem está caído, eu pego quem está no chão, eu pego o problemático, eu pego ele, eu transformo a sua vida, ergo e digo: eu sou o único que transforma vidas. Levante as suas mãos, porque eu estou recebendo uma palavra de Deus. Essa igreja, daqui uns dias vão romper essas paredes. Para quê? Por que vai acontecer isso? Não está bom já não, amado. Nesse bairro, em Jundiaí, tem tanto Barrabás, mas tanto homem, tanta mulher problemática, tanto trabalho para a família, para a sociedade, a cadeia lotada, a delegacia, tanto jovem acabado, destruído. Ei, vão entrar como homens problemáticos, mulheres prostitutas destruídas, mas quando entrarem por essas portas, serão transformados pelo Jesus poderoso, que transforma a vida, que transforma pessoas. Eu recebo autoridade para te dizer que chegará dias que os seus parentes entrarão por aquelas portas, e você vai dizer: aquele homem, aquela mulher,
ele mesmo será transformado e vai contar um testemunho tão implacável e tão poderoso que muitas pessoas serão alcançadas através da mensagem de mudança na vida deles. Jogel, Dobel, Samabel, Merigui, Candoia, Cachoraba, Samara. A igreja tem jogado para fora pessoas que entram desse jeito. Há um perfil hoje, isso é parte demais. A gente quer um modelo de pessoa. Se entra pela igreja, a gente já sabe que aquele camarada tem ficha criminal. Ele vai sofrer tantos preconceitos que sofre lá fora, vai sofrer aqui dentro. Não dentro dessa igreja, estou dizendo a igreja atual. Se a moça teve uma vida lá fora, ao chegar aqui dentro, alguém sempre vai colocar o dedo e lembrar do passado dela. Ei! A igreja não foi feita para amar quem está de pé ou caído. Simplesmente ama. A igreja não foi feita para socorrer quem é pobre ou rico. Simplesmente socorre. A igreja não quer saber se alguém matou um, matou dois ou fez tantas outras coisas. A igreja simplesmente ela corre, cuida, protege e diz: se você errou aí, e daí? Jesus morreu por você, transforma a sua vida e faz crescer. Sabe qual que é o pior? É que aqui hoje eu estou pregando para muitos farrabazes. Quem te viu antes? Quem foi tu, hein? O que você já aprontou, hein, rapaz? Ei, mocinha, se Deus contasse aqui, Ele de uma forma te abraçou pela graça, mudou sua vida, e as pessoas te seguem hoje, te vê como modelo e como uma inspiração. Por quê? Porque Jesus, quando olhou para você, não olhou os teus pecados. Quando olhou para você, te olhou te dando uma nova chance. Então aproveite a oportunidade, faça o melhor, porque a graça vai transformar a sua vida. E só um recado: não fique assustado quem vai entrar por aquelas portas, porque a graça pega o pior ser humano, o mais asqueroso, e transforma ele em um homem em valor. Sabe o que é graça? Imagina, eu tenho uma princesa. Minha filha tem 6 anos de idade. É a minha vida. Eu não consigo viver sem ela. Vou dar o meu exemplo. Imagine nesse mundo tão perigoso um soldado ou um bandido entra em casa. Eu não tenho um soldado, eu não tenho uma arma, eu não posso defendê-la, mas eu tento defendê-la. Mesmo assim, aquele homem perigoso mata minha filha. Eu sou pai. Deus vai me dar 3 opções. A primeira: na hora, o que vai ver é a vingança, a raiva. Somos seres humanos e qualquer pai ou mãe mexe com o filhotinho dele, você sabe, ele vira um gigante. Eu vou me vingar, vou matá-lo, eu vou dizer: tirei tua vida, porque você tirou a vida da minha princesa. Eu sou cristão, eu sirvo ao Senhor desde que eu nasci, então com muita dificuldade eu vou perdoá-lo. Não será fácil, mas será um processo que Jesus vai me ajudar e vai curar a minha alma um dia. Ele vai me dar mais uma opção. Você vai pegar o bandido. Eu vou dizer: bandido, você matou minha filha? É porque você não teve pai. A partir de hoje, vem cá, vou abrir o quarto da minha filha de princesa. Aquela cama linda é sua agora. Está vendo tudo aquilo que ela tem? Eu estou dando para você. Vem cá, abrir a geladeira, abrir armário. Está vendo? Essa casa é sua. Na garagem esse carro é seu. Mas o mais importante, vem cá, me dá um abraço. Vou dizer todo dia que eu te amo e eu sou o seu pai. Você nunca mais vai precisar fazer isso com ninguém. Ei, amado, nem aqui em outro planeta você faria a terceira opção. Nunca. Deus vai pela terceira opção. Deus faz isso. A graça é isso. Deus pega os piores, Deus pega o que não presta e transforma em homens e mulheres de verdade. Essa igreja vai ter um grande crescimento nos próximos anos.
Pessoas ficaram assustadas por aquilo que vai acontecer, vão dizer, uma igreja tão nova, é um filhotezinho, é um bebezinho, nem está na adolescência ainda. O que está acontecendo é que essa igreja foi chamada para Jesus por uma coisa: colher vida, salvar vida, cuidar de pessoas, ajudar vidas, transformar vidas. Aqui ninguém é maior, aqui ninguém é melhor. Entrou bandido, a gente abraça, a gente cuida e vira obreiro, a gente separa, a gente ensina, coloca na teologia, dá oportunidade para pregar e diz: e aí, como era seu passado? Meu passado era assim. Tem orgulho? Não, mas Jesus transformou a minha vida. Então posso dizer que Ele cura a sua família, tira o seu filho. Ei, vai entrar a moça fácil de vida e vai dizer: ei, um dia eu tinha uma vida fácil, mas entrei nessa igreja e Deus me fez uma promessa que me daria uma família. Hoje eu estou com esposa, hoje eu estou com filho, hoje eu estou trabalhando. Eu venci na vida. Por quê? Porque através de uma palavra que saiu daquele altar, eu fui alcançada e estou contando uma história que vai alcançar os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos. E se Jesus não vier, as próximas gerações saberão o que Jesus fez na sua vida. Você crê nisso? Acredita nisso? Se acredita, fica de pé comigo agora.